E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje finalmente então vim falar pra vocês das HQs, histórias em quadrinhos, mangás e tudo mais que eu li aí nos últimos meses, em janeiro e em fevereiro. Antes da gente continuar aqui, só aquele recadinho básico do amor, não esqueçam que tá rolando sorteio aqui no canal, tem um vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, se você não estiver participando ainda, corre lá, assiste o vídeo, vê o que precisa fazer para poder participar. Segundo recadinho do amor, se vocês quiserem comprar qualquer uma aqui das HQs que eu falar durante o vídeo, é só você usar o link aqui embaixo que eu deixo na descrição, que aí você vai estar ajudando o Pilha de Leitura. Eu comecei o ano então lendo já uma HQ que já estava na minha TBR fazia muito tempo e sempre ficava para depois, que essa daqui, Talco de Vidro, é uma HQ nacional e bem interessante. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. É do Marcelo Quintanilha. O traço dele é bem interessante, bem peculiar, assim. E essa história em si é uma história diferente. Um pouco peculiar, a gente vai conhecer aí essa carioca, que ela é filhinha de papai, tudo na vida, tudo de bom, mas ela tem certos problemas com ela mesma, que ela nem sabia que tinha. Então, ao longo dessa HQ, a gente vai descobrindo isso e tem um final, assim... Eu não vou dizer surpreendente, porque eu já tava percebendo que aquilo ia acontecer, mas assim, é um final que pode chocar um pouco assim as pessoas, mas eu achei muito interessante, gostei muito de ter começado o ano lendo essa HQ aqui. Continuando aí falando de nacionais, não é verdade? Li então Mônica Força, que é da Bianca Pinheiro, caso vocês não lembrem da Bianca Pinheiro, ela que escreveu Bear, que eu amo. E daí o traço então da Força, da Mônica Força, ficou bem a cara da Bianca Pinheiro mesmo. E nessa história aqui, então, vocês já devem ter visto várias outras pessoas falando, a gente vai descobrir aí um problema que a força da Mônica não consegue solucionar, assim, você fica com uma dosinha dela, assim, tal, e é bem fofinha a história, bem bonitinha, também gostei bastante. Indo um pouco aí pra falar de outras nacionalidades, outras culturas, que é uma coisa que eu gosto muito de ler em HQ, eu li essa daqui, Uma Metamorfose Iraniana. Metamorfose sim, porque está relacionado com baratas. Sim, está relacionado com barata, então lembra um pouco aí do Kafka, mas é um motivo totalmente diferente. Na verdade, esse cara aqui, ele escreveu uma história falando de uma barata, uma história infantil, uma charge num jornal. Uma outra cultura lá no Irã achou que ele estava fazendo aquilo contra eles, e aí começou uma guerra praticamente só por causa dessa charge dele. Esse daqui é o traço que a gente vê em Uma Metamorfose Iraniana. É bem legal a história também, dá pra ler numa sentada só e é bem marcante, você fica pensando, meu Deus, né, é um negocinho aqui que ele fez com uma intenção de nada, transforma num problema pra vida inteira, porque ele virou um refugiado e que, assim, até os dias atuais ele ainda continua sofrendo com isso. Então, assim, nossa, uma super história que realmente recomendo, ficar a dica aí pra todo mundo que puder ler e tirar esse momento de reflexão aqui dessa HQ. Continuando, temos aqui a história da apropriedade. Essa HQ aqui, a maioria, né, dessas outras que são assim, nesse estilinho, elas são da Nemo, né? Mas essa daqui é da Martins Fontes. Eu achei bem interessante. O traço em si é um traço ok, é um traço normal. A história eu achei espetacular. Então aqui a gente vai conhecer a história dessa senhora, que aí a gente descobre já no comecinho, né? Ela é avó na história e ela fugiu da Alemanha por conta da guerra. Quando ela volta, ela nunca quis voltar, né, pra Alemanha, na verdade, e aí um dia ela volta, um dia depois que algumas coisas acontecem na família dela, ela volta pra descobrir, então, pra ver essa propriedade aí, né, que o advogado, muitos anos atrás, tinha ligado pra ela pra falar que ela tinha essa propriedade lá. Então a gente vai entendendo essa conversa, né, essa história, por que realmente ela voltou, era por causa da propriedade? Não era por causa da propriedade, né, então tem toda uma história aí que se passa, que é muito sentimental, na verdade, assim, é um amorzinho essa história, mas aí você vai pensando, então, você vai descobrindo o que acontece na vida das pessoas e quando tem dinheiro envolvido, então, como as outras pessoas da família podem se comportar e o que elas podem fazer, até onde elas podem chegar para conseguir uma parte desse dinheiro. Enfim, é uma história muito interessante, também é uma história diferente do que eu tô acostumada a ler em história em quadrinhos. Eu achei muito, muito legal, muito interessante e também recomendo para todo mundo que quiser uma leitura aí diferente para poder se distrair um pouquinho aí,
a propriedade. Continuando a falar de histórias em quadrinhos diferenciadas, com um tema um pouco diferente, e também aproveitando que estamos no mês das mulheres, não é? Então falando também de uma protagonista menininha, que não é exatamente uma menininha, temos aqui Nimona, da Intrínseca, que vocês já devem ter visto em vários canais, porque ela tá meio na hype, né? Nesse momento, deixa eu mostrar um pedacinho aqui pra vocês. Então tá aqui. Um traço bem legal, gostei. A coloração também eu achei muito legal da Nimona. É até mais pesadinha um pouco, porque o papel dela é aquele papel fotografia. Então ela é muito bem feitinha. E a história é muito legal. É realmente uma história diferente também de mocinhas e bandidos e tudo mais. Então a gente vai ver aqui a Nimona. E ela se filia, ela se alia a esse cara aqui, que ele é o bandido do lugar, né? Tem lá o vilarejo e ele é o vilão oficial do vilarejo. E ela quer ajudar ele a fazer várias maldades. Então ela chega meio querendo matar com os pés no peito e tal, pá, pá. E é isso, assim. Então a gente vai ver esse desenvolvimento dessa história até que a gente descobre quem de fato é a Nimona, quem de fato é esse vilão, e esse mocinho também, né, que será que ele é realmente um mocinho? Então a gente vai ver quebrar todos esses estereótipos aqui com essa história da Nimona. Muito interessante também, é uma excelente distração. E já que eu lembrei, não é, que estamos no mês das mulheres, então aproveitei para ler um pouquinho de Mulher Maravilha, né? Já que em junho agora teremos o filme de Mulher Maravilha. Eu não conheço nada de Mulher Maravilha, então comecei a ler algumas coisinhas sobre ela. Essa daqui então foi um amigo meu que me emprestou, ele tinha falado muito bem dessa HQ, depois eu consegui comprar, agora eu tô colecionando, né? E essa daqui tava na promoção, tava bem baratinha, eu peguei pra ver. Falando então primeiro da Terra 1, o traço dela é realmente muito bonito. Daí aqui a gente vai ver uma história de formação, então a gente descobre como Mulher Maravilha vai se tornar aí a Mulher Maravilha que a gente conhece defendendo a Terra, porque até então a gente, né, ela mora na ilha dela, lá na Ilha das Amazonas, lá, e ela não tem nada a ver com a Terra. Então a gente descobre por que ela vem pra cá, o que ela tá fazendo aqui e tudo mais. Então é realmente de formação. Não acontece muita coisa, é uma revistinha meio parada, na verdade, e eu não gostei de algumas coisas. Eu achei que o traço, às vezes, ele levou um pouco ao lado de aproveitar delas como mulheres, de repente ter algumas cenas assim, sexualizar elas um pouco de uma maneira, em alguns momentos que não era necessário ter essa sexualização delas. Então, fiquei um pouco incomodada com essa HQ, e também a questão aí dela não ser tão movimentada, não acontecerem tantas coisas assim. Então, não gostei tanto, mas eu acredito que a 2 vai ser melhor, eu acredito que a 2 vai trazer uma história um pouco mais movimentada, que essas impressões que eu tive provavelmente vão passar. Então, vamos ver, né, esperando aí sair a 2 para ver se eu continuo lendo esse arco aqui da Mulher Maravilha. Já essa daqui do Brian Azzarello, meu Deus, que espetáculo de HQ. Gostei muito, de verdade. Eu achei muito legal. Ela também é uma HQ de formação, então a mesma coisa. Também vai contar pra gente como que a Mulher Maravilha se tornou Mulher Maravilha, né? Os primeiros casos e tudo mais. Mas já de uma maneira diferente dessa outra que eu falei. Então já tem mais ação, já acontece mais coisas, né? Aqui a gente vai descobrir, então, na verdade, quem são os pais, quem de repente é o pai ou não é o pai, enfim, né, da Mulher Maravilha. Então, eu achei bem legal, por isso que chama Sangue, né? Tá falando, então, a origem da Mulher Maravilha. Eu achei bem interessante, essa daqui eu pretendo continuar lendo. Já pro próximo vídeo, provavelmente, eu já vou ter lido a 2, porque ela já saiu, né? Então, essa daqui achei muito melhor, e se vocês forem investir em alguma HQ da Mulher Maravilha, recomendo que seja essa daqui. Uma outra que eu peguei emprestada aqui também foi o Gavião Arqueiro. É a primeira, né, na verdade, Minha Vida como uma Arma, porque eu não consegui comprar em lugar nenhum, que já estava esgotado, demorei muito pra comprar. E eu achei bem interessante também. Na verdade, aqui o Gavião Arqueiro a gente conhece ele como o Vingador mais legal que tem. Na verdade, ele é o Vingador mais próximo da gente porque ele não tem poderes, então é aquele cara que a gente acredita um pouco, eu posso ser um Vingador se eu aprender a lutar muito bem, né? Você acredita um pouco nisso. Então a gente tem aqui algumas histórias, elas tem uma ligação entre elas, né, uma história da outra, mas até que não é tanto uma ligação tão grande assim, né, mais um pouco no final da história, que tem parte 1, parte 2, enfim. Mas é bem interessante, aqui também a gente conhece um pouquinho mais dele, a gente já conhece a Gavião Arqueira aqui também, então já entra um pouquinho mais na história desse cara. O traço também é legal,
e é bem divertidinho. Então, recomendo aí se vocês querem uma leitura um pouquinho mais leve aí, mas que também vai ter a mesma coisa de pancadaria, porrada e luta e tudo mais, estilo todos os outros Vingadores. E já que eu tô falando da Marvel e de todos esses caras que eu gosto tanto, que eu acompanho tantas histórias, que eu leio tanto, que eu gosto de ir no cinema assistir os filmes deles, não podia, obviamente, deixar de ler essa coisa incrível que é a biografia em quadrinhos do Stan Lee. Isso aqui eu traço e eu nunca mais vou deixar de imaginar o Stan Lee sem ele estar assim com os braços abertos falando pra todo mundo. Gente, que incrível. Tem alguns pontos negativos assim da história dele, algumas partes mais tristes, mas mesmo assim a maioria do que ele conta, que a maioria das coisas que ele fala aqui de uma forma bem humorada, de uma forma pra cima, alegre. E, gente, é muito incrível, assim. Eu já gostava dele, eu já admirava o Stan Lee antes, e depois eu li isso daqui eu falei, gente, que personalidade demais, assim. Ok, eu acho que ele deve ter um ego muito grande, de fato, sim. Mas ele pode, né? Afinal de contas, ele praticamente construiu a Marvel, né? Ok, não construiu a Marvel, mas todo o legado, assim, da Marvel, de algum ponto, passou por ele ali, até ele entregar aos outros, né? Então, os principais heróis que a gente conhece da Marvel aí, ele ajudou a criar, ou foi ele mesmo sozinho que criou. Enfim, as histórias, né, na verdade, porque ele não é o cara que desenha, né, ele é o cara que cria as histórias. Mas ele é uma pessoa incrível, uma personalidade incrível. Achei essa biografia muito legal. Eu não sou uma pessoa muito de biografias, mas eu achei isso aqui muito legal, gostei muito de ter lido sobre ele. E, gente, se vocês tiverem a oportunidade, leiam isso daqui e aí vocês vão entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor desse universo incrível aí das histórias em quadrinhos. Esse título tem tudo a ver. Incrível, fantástico, inacreditável, espetacular, extraordinário. Sim, tem tudo a ver. Dando sequência, então, aí como eu falei, lendo mulheres, então li a história da Elektra assassina. Primeiro de tudo, gente, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada é que eu achei que eles fazendo isso daqui, esse encadernado, ele ia ser todo remasterizado, mas na verdade dentro não foi exatamente remasterizado. O traço dentro, ele é meio aquarela, é um traço um pouco diferente, só que se vocês repararem, as cores elas não são tão vivas assim, né? E na capa eles mudaram, porque se vocês verem a capa antigamente, quando saiu, a cor era um pouquinho mais fraca, tá? Então eles melhoraram isso na capa, mas dentro eu achei que ficou mais ou menos como era antes. Mas enfim, tudo bem. Passando essa parte aí, que é um traço diferente, né? É do Frank Miller essa daqui, mas é um traço um pouco diferente de outras histórias dele e tudo mais, então beleza. Aí você começa a ler. O começo da história eu achei um pouco difícil até eu entender exatamente o que estava acontecendo, porque ela entra muito na cabeça das pessoas e tem muito uma coisa mental, assim, na verdade. Então eu demorei um pouquinho para eu conseguir pegar essa parte e o que estava acontecendo. Depois que eu entendi isso, foi lindo e é uma história muito sensacional, gente. Assim, ela é realmente Elektra assassina, é assassina de verdade, é um negócio pesado, assim, mas é uma história muito legal, vale muito a pena pra gente conhecer, pra gente ler e entender um pouco mais aí desse universo da Marvel, um pouco mais próximo da Netflix, não é? Quem sabe um dia ela vai ter um dela só lá na Netflix, ao invés de só aparecer no Demolidor de vez em quando. Mas fica aí uma dica de uma que é bem interessante, mas você já vai preparado então para saber que o traço é um pouquinho diferente, porque ele é aquarelado e que a história, no comecinho da história, você tem que entender que vai ter muitas essas coisas de o que você acha, o que ela acha e pensamentos, enfim, até você conseguir pegar o fio da meada. Mas é muito bom, vale a pena e sentir um pouquinho do sangue aqui da Elektra. Agora que eu já terminei os encadernados, então, que eu li, deixa eu falar um pouquinho dos mangás. Foram só 3 mangás nesses meses. Vamos lá, começando por esse daqui, The Wedding Eve. Primeiro mangá da minha vida, que é um mangá de contos. Nunca tinha passado por essa experiência antes. Vou mostrar um pouquinho o traço. Então, um mangá normalzinho, da Panini. Panini, vocês sabem, manda muito bem de fazer mangá, então tem orelha, a capinha um pouquinho mais dura do que, né, normalmente é, então ele é muito bem feitinho. E de contos, então, de contos é que falam um pouquinho dessa coisa de amor e de solidão, e, enfim. É bem fofinho, eu gostei, também recomendo se de repente vocês quiserem ler alguma coisa, um mangá em volume único, essa daqui é uma opção bem legal. Continuei lendo o One Punch Man, One Punch Man também é da Panini, então como eu falei do outro, mesma coisa, também tem orelha, capinha um pouquinho mais dura. Muito bem feitinho. E esse daqui, finalmente, então, a gente vê o nosso herói, o One Punch Man, se entregando a
viraram um super-herói, entrar na liga dos super-heróis e tudo mais. E acontecem várias coisas engraçadas. Esse mangá é bem engraçado, eu curto ler porque é bom pra dar risada. E achei uma diversão muito legal, muito interessante, que valeu a pena ter lido. E continuo colecionando, continuo lendo aí One Punch Man. E aqui na reedição, então, de Fullmetal, esse aqui já é da JBC, mostrando a diferença então pra vocês. A capa um pouquinho mais mole do que da Panini e não tem orelha. Então, né, isso é um pouquinho decepcionante, porque eu imaginaria, né, uma reedição, assim, dessa magnitude, porque Fullmetal é um clássico, acho que pra todo mundo. Eu esperava ser um pouquinho mais de qualidade, como são os da Panini, mas tudo bem, né? O traço continua sendo espetacular e a história é maravilhosa, do mesmo jeito, se vocês nunca tiverem visto na vida. E aqui, então, a gente continua acompanhando aí a saga desses dois irmãos atrás do que pode fazer com que eles tenham o corpo deles de volta, não é? Então a gente já sabe que não vai ser a Pedra Filosofal, porque, enfim, eles desistiram um pouco disso no começo. Eles continuam procurando aí quem pode conseguir fazer alguma coisa. Eles acharam um cientista maluco aí que tinha conseguido fazer alguma evolução nesses experimentos para fazer a transmutação de corpo, enfim. Então a gente fica até com dozinho, tem um cachorro na história, eu tenho muito dó quando fazem alguma coisa com cachorro. Enfim, então, continuando aqui a saga de Fullmetal, gente, Fullmetal é maravilhoso. Todo mundo tinha que ler e conhecer essa história aqui desses dois irmãos. Provavelmente quando terminar, daqui a alguns anos, porque, né, são quase 30, né, edições, então quando terminar eu volto aqui para fazer uma review da história completa de Fullmetal, assim, mas, gente, Fullmetal é do coração. Bom, pessoal, foram essas aqui as HQs todas que eu li durante esses 2 meses. Deixa aqui nos comentários se você já leu alguma dessas, se você gosta, enfim, pra gente poder continuar conversando um pouquinho mais sobre elas. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal caso ainda não tiver inscrito. Seguir a gente também nas outras redes sociais aí, no Face, no Scooby. E não esquece também de participar do sorteio e falar pra todo mundo aí que tá rolando sorteio aqui, trazer seus amigos pra curtirem o Pilha de Leitura. Obrigada e até a próxima. Tchau!